Você sabe aquele cansaço que o sono não resolve? Acorda com o corpo descansado e o coração pesado. Faz tudo certo durante o dia e à noite a cabeça continua funcionando como se fosse uma oficina de preocupações. Se hoje seu coração está inquieto, se a sensação de ter de controlar cada pequeno detalhe da sua história suga sua energia, quero falar com você de forma direta e pastoral. É hora de parar de tentar controlar tudo. Deus tem o controle da sua história. Antes de mergulharmos, fica comigo até o fim deste vídeo. Se essa palavra tocar você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso ajuda a alcançar alguém que está cansado como você. Agora, respire devagar e deixe que as próximas linhas falem ao seu coração. Quando a ansiedade aperta, a primeira voz que ouvimos quase sempre é a da obrigação. Se eu não fizer, vai dar errado. Se eu não vigiar, vou perder. Se eu não consertar isso agora, será tarde. Essa voz imagina cenários futuros e tenta controlar cada peça do tabuleiro. Ela promete segurança, mas entrega a exaustão. Às vezes você tenta barganhar com Deus. Senhor, me ajuda, mas se der certo do meu jeito. Outras vezes, você até ora, mas volta ao volante das decisões com as mãos trêmulas, segurando o volante como se a sua presença dependesse do seu aperto. Perceba, controlar não é apenas uma atitude prática, é uma posição do coração. Quando se busca controle absoluto, estamos dizendo sem querer que a provisão de Deus é insuficiente, que a fidelidade do Pai precisa ser reforçada pelo nosso esforço hercúleo. Mateus nos lembra da convite que Jesus faz ao cansado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não é um chamado à resignação vazia, é um chamado à troca. Troca o teu fardo pesado por um fardo leve, o fardo da confiança. Quais são os sintomas dessa tentativa de controlar tudo? A mente que não desliga antes de dormir, o almoço com alguém em que você responde automaticamente mensagens, o corpo que reage com tensão mesmo em momentos de beleza, as noites em que as mãos tremem ao imaginar a lista infinita de tarefas. Às vezes é um diálogo interno. E se eu falhar? E se eu perder? E se não der tempo? Esse diálogo alimenta uma tempestade que a cada novo medo aumenta o vento e as ondas. Há causas concretas para esse movimento. Primeiro, a pressa cultural. Tudo parece demandar resposta imediata, a sensação de que ficar parado é sinônimo de perder vantagem. Segundo, o medo. Medo de perder controle, de ser responsabilizado, de não corresponder. Terceiro, a falsa crença de que a segurança prática é função do meu empenho exclusivo. Esses fatores empurram você para uma liderança solitária sobre a própria vida, e liderar sozinho é sempre cansativo. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Além do convite de Mateus 11, Jesus, ao falar sobre a ansiedade, disse para não nos inquietarmos com o amanhã, porque cada dia tem sua própria ansiedade. Paráfrase de Mateus 6,34. Filipenses 4 nos chama a levar tudo em oração, com ações de graças, e a promessa subsequente é uma paz que excede todo entendimento, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7. E Pedro nos lembra, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Essas palavras são uma ordem amorosa e uma promessa prática. Existe um movimento de entrega que nos tira do cansaço da vigilância constante. Entregar, porém, não significa passividade irresponsável. Entregar é posicionar-se sobre a soberania de Deus, enquanto você cumpre as tarefas que lhe cabem. É trabalhar com mãos firmes e coração solto. É planejar, tomar passos, mas sem que sua paz dependa unicamente do resultado. É caminhar com uma confiança que permite soltar as rédeas quando necessário. Confiar não é desistir de agir, é não deixar que a sua identidade dependa do controle. Imagine a cena, você andando numa estrada de chão, carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra tem um nome: Projeto X, opiniões alheias, medo do futuro, necessidade de aprovação. Você caminha, a estrada é longa e a mochila pesa. Em certo ponto aparece alguém conhecido, com as mãos estendidas. É Cristo, oferecendo um manto que cabe sobre os ombros, leve, capaz de suportar o calor e proteger.
Ele não tira a estrada, não substitui o caminhar, mas oferece alívio para os ombros. A decisão é sua, continuar com o peso que você mesmo carregou ou aceitar que ele carregue junto. Aceitar não tira a responsabilidade, só muda de mão o peso que não era seu para segurar sozinho. Talvez você pense, mas e se eu soltar e der errado? E se eu confiar e perder o que ganhei? A fé cristã não promete uma linha reta sem dor, mas garante uma presença fiel no meio da curva. Lembrar disso ajuda a colocar o controle no lugar certo. Deus não promete resolver tudo no instante, Ele promete caminhar conosco, cuidar e cumprir suas promessas no tempo certo. Salmos repetidamente mostram um Deus que ouve, que vê as lágrimas e que age com fidelidade, mesmo quando a espera é longa. Praticamente, como parar de controlar? Aqui estão gestos concretos, simples e pastorais. Pare e respire. Isso é literal e espiritual, uma respiração consciente que acalma o corpo e coloca você em contato com o momento presente. Nomeie a preocupação. Escreva o que está na sua cabeça. Quando as coisas saem da cabeça e vão para um papel, perdem um pouco do poder invasivo. Peça ajuda. Converse com um amigo de confiança, um líder espiritual ou um profissional de saúde mental quando a ansiedade for intensa. Trabalhe um plano, mas não prenda sua paz ao plano. Permita a flexibilidade. E, acima de tudo, pratique a entrega, não como palavras ocasas, mas como um exercício diário. Pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Enquanto você caminha nessa prática, lembre-se de que Deus age não como um gerente nervoso que precisa que você faça tudo certo para intervir, mas como um pai que cuida, que vê, que sustenta. Sua soberania não anula sua responsabilidade, ela a orienta. Você caminha com responsabilidade e caminha sem o peso de carregar em excesso aquilo que não foi feito para os seus ombros. Respire novamente e sinta. A pressão talvez não tenha desaparecido totalmente, mas houve uma transferência, algo mudou de mão. Esse é o começo de uma nova postura. Mais adiante, quero trazer um testemunho imaginado, uma vida que aprendeu a soltar e teve que lidar com perdas, planos reconfigurados e ainda assim encontrou um tipo de paz que o mundo não dá. Vou narrar como essa pessoa aprendeu a conviver com a incerteza sem perder a serenidade, como aplicou os passos práticos e o que aconteceu quando, com pequenas escolhas repetidas, a ansiedade perdeu força. Mas antes de entrar nessa história concreta, permaneça nesse espaço de respiração e entrega. Deixe que o lugar onde você estava, o peso invisível, a mente ativa, as mãos apertadas, seja tocado por essa nova decisão de confiar. Ela se chamava Rafaela. Era alguém como você ou como eu. Planejava com cuidado, anotava metas em cadernos, fazia listas com subtarefas e acreditava que se organizasse bem, poderia domar o futuro. Havia, porém, uma linha tênue entre disciplina e tensão, e essa linha, com o tempo, fincou-se como corda apertada no peito. Quando decidiu colocar em prática os passos que acabamos de orar, não foi numa grande epifania, foi em pequenas medidas, dia após dia. Na primeira manhã, ela escreveu apenas 3 prioridades numa folha curta e colocou ao lado da caneca de café. A primeira era clara e simples: cuidar do meu sono, porque faltava-lhe calma ao deitar. A segunda era ouvir sem resolver, promessa a si mesma de não oferecer soluções imediatas para cada notícia desagradável. A terceira, orai e fazer, uma prática diária de 15 minutos de leitura breve, oração e 2 ações simples que dependiam dela. Nada grandioso, tudo com um tamanho que sua ansiedade pudesse aceitar. As primeiras noites foram difíceis. Havia o costume antigo de revisar mentalmente cada tarefa, de empurrar projetos na madrugada. Mas ela foi fiel ao ritual. 30 minutos sem tela, uma respiração guiada, inspirar contando até 4, segurar por 4, expirar por 6, e uma leitura curta de um trecho que a reconectava com a presença de Deus. Não todas as noites o sono vinha imediatamente, mas com 2 semanas o corpo começou a aprender que havia um momento para guardar as armas do controle. No trabalho, resolveu praticar outra entrega, dizer não sei e permitir que as consequências existissem. Em reuniões, quando a pressão por respostas rápidas vinha, ela respirava e dizia: vou levar isso para a oração e retorno amanhã com clareza. Aquilo foi estranho no começo.
Havia o temor de parecer desleixada. Mas, com o tempo, as pessoas entenderam que a calma de Rafaela não era passividade, era ponderação. Nem tudo, claro, correu suavemente. 3 meses depois de ter começado os novos hábitos, um projeto de grande importância, um contrato que ela pensava que mudaria sua carreira, foi cancelado por razões além de seu alcance. O contrato era um sonho que servia de alicerce para vários planos: a mudança de cidade, o curso que ela queria fazer, até a segurança de pagar uma pequena dívida. O cancelamento trouxe de volta a velha dor, as mãos que se fechavam novamente, o velho impulso de correr para consertar o inesperado. Foi numa noite assim, já tarde, quando as perguntas vieram em ondas. E agora? E se eu não conseguir? E se perdi meu tempo? Ela podia ter voltado ao controle automático, enviar 57 e-mails frenéticos, ligar para contatos, montar planilhas de emergência, mas algo naquela disciplina de entrega que vinha praticando sussurrou diferente. Rafaela fechou o caderno de listas, acendeu uma vela pequena e voltou àquela oração curta que aprendeu a repetir: Senhor, eu entrego. Fique com o peso por um instante. Depois, com mãos ainda trêmulas, ligou para a amiga que havia prometido guardar cargas com ela. Conversar não resolveu a perda do contrato, mas mudou a textura da sua noite. Contar a verdade, ser ouvida sem julgamento e orar junto trouxe alívio imediato. Não a retirada do problema, mas a presença que diminui o peso de carregar sozinha. No dia seguinte, em vez de improvisar corridas desesperadas, Rafaela fez 2 coisas práticas que já tínhamos listado. Priorizou as ações que verdadeiramente podiam mitigar o impacto, renegociar prazos, reorganizar despesas e marcou uma consulta com um terapeuta, pois reconheceu que a ansiedade, em determinados momentos, passava dos limites do que a disciplina sozinha poderia manejar. A terapia não foi um passe de mágica, foi, antes, construção paciente. Houveram sessões em que ela saiu sentindo-se mais frágil, em que reviu narrativas antigas e descobriu que parte do seu desejo por controlar vinha de medos que datavam da infância. Identificar aquilo foi doloroso e libertador. A cada nova descoberta, aplicava os pequenos rituais: 3 prioridades pela manhã, desligamento à noite, uma conversa honesta com alguém de confiança. Com o tempo, as emoções deixaram de pedir que elas resolvessem tudo imediatamente e passaram a pedir presença, estar com o que dói, sem dizer que aquilo deve desaparecer agora. O episódio mais decisivo veio numa manhã cinzenta, quando a proposta de um emprego menor, com menos prestígio, mas com horários mais ajustáveis, apareceu no seu caminho. Era um convite de humildade diante de uma ambição ferida. As vozes internas se agitavam. Aceitar seria aceitar perda. Mas havia outra voz, mais calma, mais profunda, que lembrava: o que é mais importante agora? Ela fez a lista: sono, saúde emocional, disponibilidade para relacionamentos, e escolheu o emprego menor. Não foi uma renúncia dramática, foi uma entrega que mostrou prioridades reordenadas. Ao tomar essa decisão, experimentou algo que a oração descreve com fidelidade: paz que não muda as circunstâncias, mas muda a reação às circunstâncias. Com meses, vieram efeitos práticos. O novo emprego permitiu que ela recuperasse sono, reatasse amizades negligenciadas e tivesse tempo para o aconselhamento pastoral que tanto ajudou a moldar sua fé. O projeto perdido não reapareceu, mas outros convites vieram, alguns que ela não teria podido aceitar se tivesse mantido a agenda antiga. Havia ainda perdas não substituíveis, existiam portas que não se reabririam. O que aconteceu, porém, foi que a perda deixou de ter o mesmo poder de devastar sua alma. A presença de Deus, experimentada na entrega, mostrou-se recurso maior do que qualquer plano humano. O que se viu ali não foi uma vida isenta de problemas, mas uma vida que aprendeu a conviver com a incerteza sem perder a serenidade. Rafaela continuou tendo dias de ansiedade. Às vezes, a velha réstia de controle ainda a empurrava. A diferença era que ela havia adquirido um músculo novo, o de repetir pequenas práticas que, juntas, mudavam a fisiologia do medo. 3 prioridades: ritual de desligamento, rede de amigos, terapia quando preciso, essas eram as ferramentas. E, por cima de tudo, a oração contínua que reaprendia a confiar. Permita que esse testemunho imaginado sirva como mapa prático. Entregue aquilo que ultrapassa suas mãos e trabalhe com aquilo que está dentro delas. Há um tipo de coragem que se manifesta na rendição,
não a coragem de quem abandona o dever, mas a coragem de quem sabe distinguir entre o que lhe compete e o que só cabe a Deus. Em cada escolha concreta, ela foi treinando a fé. Dizer "eu confio" não como posa de palavra, mas como atitude concreta. Escolher dormir cedo, dizer não quando for preciso, procurar ajuda profissional. Se você se pergunta como começar, retome o que vimos antes e personalize. 3 prioridades por dia. Um ritual de desligamento noturno. Um amigo com quem dividir cargas. Alguém que, mesmo de longe, possa ouvir sem consertar. Se a ansiedade estiver além do seu controle, procure ajuda de quem trabalha com isso. Não há vergonha na busca por cuidado, há sabedoria. E em todas essas ações, confie. A disciplina humana e a graça divina caminham juntas. Antes de prosseguir com outros exemplos do que essa vida pode ensinar e de falar sobre pequenas escolhas que resgatam relacionamentos e restauram a tranquilidade no cotidiano, queira guardar esta convicção. Entregar não é desistir, é alinhar o seu passo com aquele que sustenta, é aprender a viver com a mão solta, mas com os pés firmes na terra e no propósito. Respire agora, reconheça uma coisa que você pode deixar nas mãos de Deus hoje e escreva-a em sua lista das 3 prioridades. Faça disso um gesto repetido, não uma única promessa. E quando as sombras da dúvida vierem, volte a essa oração. Respire, entregue, ajude-se com passos práticos e busque companhia. A história de Rafaela segue, com altos e baixos, porque uma vida humana nunca é linha reta. Mas o ponto de virada aconteceu no acúmulo de pequenas escolhas. O trabalho menor que lhe deu paz, a terapia que reorganizou suas narrativas, as noites sem telas que permitiram um sono mais verdadeiro, os amigos que seguraram suas mãos. São coisas simples, repetidas com fidelidade. E elas transformam. Se você quiser, nos próximos trechos eu vou descrever outras cenas desse percurso. Conversas que a ajudaram a perdoar expectativas não cumpridas, rituais de gratidão que substituíram a ruminação, decisões financeiras tomadas com clareza em vez de pânico, tudo em detalhe, para que você possa ver como aplicar na sua vida. Por ora, volte ao seu caderno, escolha uma prioridade para amanhã e faça, humildemente, aquilo que está ao seu alcance. A entrega é prática, a paz é consequência. Respire. Entregue mais um pequeno peso e continue andando com a confiança de que, ao soltar, algo maior segura. Rafaela seguiu tecendo essa nova vida em pequenos nós. Numa conversa difícil, perdoou uma expectativa que a consumia. Em noites de gratidão, anotou 3 motivos de esperança antes de apagar a luz. Em frente às contas, respira e chama quem entende. Não foi heroísmo, foi repetição humilde, um gesto por dia que, ao tempo, refez sua confiança. Se você leu até aqui, escolha hoje um gesto concreto. Escreva uma única prioridade para amanhã. Repita um ritual de desligamento antes de dormir e diga a um amigo que precisa ser ouvido. Essas práticas não prometem vento calmo, prometem mãos que seguram quando o mar se agita. Se essa história tocou seu coração, leve-a adiante. Compartilhe com alguém que precise ouvir. Pratique uma das ações sugeridas e volte a ela sempre que as sombras pesarem. Entregue o que não cabe a você. Cuide do que está ao seu alcance. Confie no trabalho paciente da graça.